todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos entrar na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, e vamos ver o capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres, Felicidade e Infelicidade Relativas, das perguntas 920 a 933. Na pergunta 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Quem não quer ser feliz? E Kardec pergunta se o homem pode gozar da completa felicidade na Terra. Os espíritos respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nossa vida aqui na Terra ainda é um planeta bastante atrasado. Então, nós estamos em provas e expiações. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ainda que com todas as dores e sofrimentos que somos chamados a passar, devido às nossas faltas passadas, devido a tudo aquilo que nós precisamos aprender, nós temos condições, sim, de sermos relativamente felizes se tivermos consciência daquilo que estamos fazendo e procurarmos desenvolver as nossas aptidões espirituais, procurarmos trabalhar no nosso mundo íntimo, nós com certeza conseguiremos uma vida mais pacífica e com mais sabedoria. Na pergunta 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E eles respondem, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. É o homem que faz a sua própria infelicidade pelas suas atitudes. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Se procurarmos vivenciar as nossas vidas de acordo com a lei de Deus, nos aproximando da lei de Deus, com certeza nós iremos evitar muitos males para as nossas vidas. Kardec faz uma nota. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Fazendo uma comparação que a nossa estadia aqui na Terra é como estar numa hospedaria muito simples, que deixa muito a desejar, porque a condição da vida material aqui na Terra ainda é muito inferior. Eles continuam. Kardec continua, já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. O ser humano, pela invigilância, acaba agindo conforme as suas paixões, as suas tendências inferiores e provocando para a sua vida vários desastres, várias situações infelizes que poderiam perfeitamente ter sido evitadas se ele procurasse conduzir a sua vida de acordo com as leis de Deus. Na pergunta 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Kardec, querendo saber dos espíritos quais os critérios de felicidade que existem para o mundo espiritual. E eles respondem assim, para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a boa consciência
e a fé no futuro, dizendo que aquele que quer ser feliz, no plano material, em relação às coisas materiais, a felicidade estará em ele ter o necessário para a sua sobrevivência. Mas em relação à sua vida moral, é importante que ele tenha fé em Deus, que ele saiba como conduzir-se na vida material para alcançar a felicidade. Na pergunta 923, o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas, nem todo mundo acha que o necessário é o suficiente. E muitas pessoas consideram coisas supérfluas como necessárias. E os espíritos vão nos dizer que de acordo com as posições sociais de cada um, sim, segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, pois por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama sua posição, no caso, na época, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. O homem sábio, segundo os espíritos, é aquele que olha para baixo, aqueles que estão em posição material inferior a eles, até para poder ajudá-lo e nunca ficar olhando ou cobiçando ou invejando aqueles que têm mais posses materiais do que nós. E na pergunta 924, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar, aqueles males que ninguém pode prever ou evitar. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-la. Os espíritos nos recomendando para que em qualquer situação de dor, de sofrimento, de perda, de necessidade, tenhamos fé, tenhamos paciência e resignação e não nos revoltemos, porque a revolta, ela sempre piora a situação que somos chamados a passar. Na pergunta 925, por que favorece Deus com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? Por que Deus permite que pessoas más alcancem a riqueza? E eles respondem, isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Para aqueles em que só há esta vida, parece que Deus está favorecendo a estes que alcançam a riqueza e que não têm o moral desenvolvido. Mas fica sabendo, a riqueza é frequentemente prova mais perigosa do que a miséria. E Deus não dá nenhuma situação, nenhum teste, nenhuma provação para uma pessoa que não precise passar por aquela prova. Tudo está certo do jeito que está. Nós é que precisamos aprender a fazer sim, lutar pelas nossas necessidades, pela nossa vida material também, mas sem julgarmos aquilo que nós absolutamente não temos condições de avaliar. Na pergunta 926, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Essas novas necessidades, a tecnologia que faz com que todo mundo queira ter em casa os seus aparelhos, estar conectados e tantas outras necessidades que surgem com o desenvolvimento da civilização. Eles respondem,
Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais, das ilusões que o ser humano cria para si. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Aquele que precisa menos das coisas materiais é considerado o mais rico no plano espiritual. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis de preferência lastimá-los, aqueles que vivem somente uma vida material, egoística, sem se preocupar com os seus semelhantes. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará aqueles que parecem que estão numa situação que ninguém entende como pode. Roubam, matam, trucidam, estão sempre por cima, estão sempre no poder, estão sempre ganhando fortunas. E os espíritos dizendo que essas pessoas mais tarde pagarão por tudo aquilo que usurparam dos seus semelhantes. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. E aquele então que sofre, mas que é uma pessoa boa, é uma pessoa que está procurando desenvolver o seu lado moral, esta pessoa está passando por uma provação. E essa provação então vai lhe ser bem sucedida e vai lhe trazer felicidade se ele souber passar por ela. Na pergunta 927, não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário, querendo saber se, sim, o supérfluo tudo bem, a gente entende que não seja necessário, mas e para aqueles que faltam até mesmo o necessário, qual é a situação desses? E eles respondem: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Ele está passando realmente por uma situação infeliz, quando falta o básico para si. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, caso em que só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. De qualquer forma, nenhum de nós vai passar por nenhuma situação de carência se não merecermos passar por ela. Seja por algo que nós fizemos nessa mesma vida, pela nossa imprevidência, pela nossa irresponsabilidade em relação às coisas materiais, seja pelas coisas que fizemos em vidas passadas e que estamos de alguma forma resgatando. Então vem outro e nos tira aquilo que nos torna necessário. Na pergunta 928, evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Cada um de nós tem determinada vocação para determinada profissão, para agir desta ou daquela forma nesta vida. E Kardec quer saber quando nós não seguimos essa vocação, o que acontece? Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos na senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Aquele que tem determinada aptidão e que não segue essa aptidão, que vai procurar uma outra profissão e que se torna uma pessoa amarga, infeliz,
o que acontece com essa pessoa. E eles dizendo que sim, isso acontece, se torna uma pessoa infeliz e muitas vezes é culpa dos pais que não sabem orientar os filhos, que querem os filhos fazendo determinada profissão quando os filhos querem realmente outra profissão. Então nós temos que ter aí bom senso para saber como orientar esses filhos na vida. É claro que como pais nós temos obrigação de orientá-los e de dar o melhor para eles, no sentido de ajudá-los a fazer as suas escolhas. Mas nós precisamos saber até onde ir e respeitar as aptidões, as escolhas que os filhos fizerem para as suas vidas. Na pergunta 928A, acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão? E eles respondem, cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos, ou filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa, se pode estudar, se pode aprender e se dedicar a outras profissões? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não se as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Aí vai depender da sociedade em que a pessoa está vivendo, da cultura desta sociedade, das profissões que essa sociedade exerce. O fato é, aptidões realmente, nós acabamos desenvolvendo aptidões para várias profissões. Há pessoas que não conseguem se decidir por qual profissão seguir. E ficam, muitas vezes, infelizes nessa indecisão. Mas o que nós precisamos entender é que sempre há um certo dom, uma certa vocação, uma certa vontade de trabalhar com determinada coisa. E nós precisamos, na medida do possível, respeitar essa vontade para podermos passar pela vida de uma maneira mais tranquila, mais feliz. Porque ninguém vai conseguir ser feliz trabalhando em algo que absolutamente não gosta para agradar a outra pessoa. A não ser, é claro, que seja aí uma expiação dessa pessoa que precisa sobreviver ou ajudar na sobrevivência de filhos, de parentes, de amigos, e ela então se submete a trabalhar em alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas aí geralmente é uma expiação, ou seja, a pessoa está passando por algo em que ela se vê obrigada a passar para expiar o seu passado de erros. Kardec faz uma nota. No afastarem-se os homens de sua esfera intelectual reside, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio sobrevindo a tudo isso impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação, dizendo que muitas pessoas que almejam ter uma profissão relevante na sociedade, mas que não consegue sobreviver com aquela profissão e acaba tendo que ter uma profissão mais humilde para poder sobreviver, trabalhar para poder sobreviver. E muitas vezes a pessoa, pelo orgulho, não consegue lidar com isso. E muitos suicídios foram cometidos porque fortunas foram perdidas. E eles continuam, se uma educação moral houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido, dizendo que uma das grandes causas do suicídio é o orgulho que faz com que a pessoa não consiga lidar com as situações de fracasso, com as situações de perda que ela teve na vida.
é a falta de resiliência espiritual, e essa resiliência, essa força, essa coragem, ela vem com o estudo e com a prática dos ensinamentos de Jesus. Na pergunta 929, pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Aquelas pessoas que têm muita gente com dinheiro à sua volta, com recursos, que vivem bem e que ela está minguando, ela está sem recursos para sobreviver. Eles respondem: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Muitas pessoas, por orgulho, não querem um trabalho mais humilde, que lhe traria o pão de cada dia, que lhe traria o sustento de cada dia, por orgulho. E aí os espíritos dizem que jamais a pessoa deve deixar-se acabar de desânimo, de fracasso, por causa do orgulho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, não é a posição que desonra o homem. Isto, porém, cada um diz para os outros e não para si. Realmente não há nenhum trabalho que seja desprezível. Todos os trabalhos, todas as profissões que existem atualmente, todos nós merecem o nosso respeito, porque são capazes de, com essas humildes profissões, alimentarem, educarem, ajudarem a outras pessoas a sobreviver. Na pergunta 930, é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? E eles respondem que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque o que Kardec quer saber é o que fazer com aquelas pessoas que estão doentes, que não têm condições de sobreviver, devido a doenças, de trabalhar mesmo. E os espíritos nos dizendo que o problema está na sociedade, no egoísmo da sociedade atual. Porque numa sociedade mais desenvolvida, ninguém morreria de fome, todos seriam acolhidos. E Kardec faz uma nota: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Nós costumamos falar muito mal da sociedade que não está organizada, que não é uma sociedade mais desenvolvida, mas nós mesmos somos imperfeitos e pouco desenvolvidos. O mundo só irá se transformar quando cada um de nós der o melhor de si, fizer o melhor para a sociedade. Aí o mundo vai se transformar realmente. E na pergunta 931, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E eles respondem: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Nós ficamos com aquela ideia de que alguém é feliz, mas nós não sabemos que a pessoa sofre. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamar sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação.
Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Vejam que o paraíso só depende de nós. Nós queremos algo que nós mesmos não temos dentro de nós. Quanta coisa para se trabalhar, quanta coisa para fazer. Na pergunta 932, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E eles respondem que por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Dizendo que mais uma vez, para cada movimento de amor, de bondade que o mundo tem, ou que nós queremos do mundo, nós devemos fazer a nossa parte, deveremos nos esforçar, sairmos daquela nossa timidez de fazer algo e realmente fazermos algo em benefício da sociedade. Na pergunta 933, assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? Mais ainda, respondem os espíritos, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão trégua e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetivos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. Vejam que nem no sono nós conseguimos nos desligar de todas essas paixões, de todos esses sentimentos ruins que muitas vezes habitam em nós. E eles continuam. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a vida verdadeiro inferno? Dizendo-nos que realmente somos nós que fazemos com todos esses sentimentos desencontrados o inferno dentro de nós. Kardec faz uma nota. Há pessoas invejosas por toda a natureza, de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo que lhes parece estar acima do horizonte, se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É a inveja aliada à mediocridade. Aqueles que têm tanta inveja que, se eles alcançassem o poder, eles gostariam que todos descessem ao seu nível, para que ele se sentisse bem, para que ele não se sentisse tão frustrado, tão mal, tão deslocado. Frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se levar seus pensamentos ao infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia sua felicidade suprema. Comparando o ser humano invejoso, infeliz porque não tem as coisas materiais, com uma criança que não alcançou aquele brinquedo desejado. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que outros considerariam calamidade. Aquela pessoa que sabe se contentar com o que tem, ela é feliz com o que tem.
e não fica almejando, não fica invejando aqueles que têm mais do que ela. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas, se contenta com menos, com o que tem, quer dizer, a sua vida é mais voltada para a natureza. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o afeta mais. Mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. O Espiritismo certamente nos ensina, nos educa no sentido de que esta vida é uma vida passageira, transitória. E aqui, para sermos felizes, nós teremos que saber viver com as coisas materiais, sim, usufruindo das coisas materiais, sim, quando pudermos. Mas sem aquela cobiça, sem aquele descontentamento por não termos tudo o do bom e o do melhor que a vida material pode nos proporcionar. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, dar o melhor de nós para a conquista das coisas materiais que são necessárias à nossa vida aqui na Terra. Mas felizes nós seremos se soubermos nos contentar com aquilo que temos, com a posição que temos nesta existência. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.